E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula. A gente viu na última aula princípios gerais de interpretação. Agora a gente vai para princípios gramaticais de interpretação. Só lembrando, esses princípios foi catalogado pelo teólogo Walter Henriksen, isso no seu livro Princípios de Interpretação Bíblica, que foi lançado pela Vida Nova em 1997. Isso é um bom senso de interpretação ao longo da história da igreja, que os teólogos foram captando qual é a melhor forma para a gente poder ler a Bíblia. Então, agora a gente vai ver os princípios gramaticais. Provavelmente a gente já passou por todos os princípios que vamos ver aqui, então hoje é uma retomada em tópicos para ficar mais fácil e para você ir entendendo esses princípios. Como eu já falei, não são regras, são princípios. E por não ser regras e sim princípios, é para você entender a essência do bom senso de uma leitura gramatical que vai te conduzir a uma boa interpretação do texto. Vamos lá para os 8 princípios? A escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Todo mundo que fala ou escreve alguma coisa tem um sentido no que está falando, no que está se comunicando. Se você pede uma passagem aérea no balcão para Recife, você tem um sentido. Eu quero comprar uma passagem para Recife. O cara não pode reinterpretar isso, falar, na verdade ele quer ir para o Nordeste. Então eu acho que ele poderia estar dizendo Recife, mas talvez Paraíba também seria um bom lugar para ele ir e assim ele mudaria o seu destino. Isso não estaria sendo honesto com você que tinha uma mensagem, uma fala e que escreveu talvez um e-mail pedindo uma passagem para Recife. Da mesma forma é o texto bíblico. Os autores bíblicos tinham um sentido que eles queriam passar, algo que eles queriam comunicar. Não adianta falar que a Bíblia tem vários sentidos e ao longo da história bíblica, por várias vezes quiseram dar vários sentidos, quiseram fazer às vezes uma dicotomia entre o autor e Deus. Então o autor estava querendo dizer isso, mas secretamente Deus, por também ser o autor bíblico, revelou isso. Lá para os séculos 6 e 7, falaram que o texto tinha 4 sentidos. A quadriga tinha o sentido literal, espiritual, escatológico, emocional, sei lá mais o que. Então era muito interessante como ao longo da história se colocaram vários sentidos. Mas o princípio aqui de interpretação gramatical é que todo texto tem apenas um sentido e é ele que você deve buscar. Uma outra coisa nesse princípio é que na grande maioria das vezes a gente se expressa de forma literal. É lógico que às vezes a gente vai usar poesia e outras formas de interpretar, mas na grande maioria das vezes você encontra o sentido de uma comunicação de forma literal. Uma pergunta que todos nós devemos fazer quando não vamos tomar o sentido literal da passagem é por que estamos tomando essa decisão? Se é porque o texto claramente está nos dando referências que esse gênero ao qual foi escrito quer colocar símbolos, quer colocar analogias, quer colocar parábolas, aí sim não se interpreta literalmente. Mas muitas vezes nós vamos para o sentido figurado do texto porque a gente não aceita o que o texto está dizendo. Vou dar 3 exemplos provocativos para mostrar por que a gente logo já vai para o sentido figurado. Quando você lê 1 Coríntios 14, 34, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Eu não estou dizendo que esse texto é normativo para todas as épocas, nem estou dizendo que não é. Eu só estou querendo colocar aqui, se a gente já pula para um sentido figurado ou para colocar que isso é uma verdade da sua época, da época de Paulo e não para nós, será que a gente está realmente levando a sério que a Bíblia é palavra de Deus e está ensinando e pode ensinar coisas que nós não vamos concordar, mas que vamos aceitar? Essa é uma grande pergunta a se fazer, porque geralmente quando a gente não concorda com o que a Bíblia está falando ou não aceita o que a Bíblia está falando, a gente vai deixar de ser literal e vai colocar um sentido figurado ou vai colocar como foi um ensinamento da sua época, não é para nós. Um outro exemplo é 1 Samuel 15:3.
Vai, pois, agora e investe contra Amaleque. Condena-o a anátema, consagrando ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenham piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esse texto em época de guerra, em 1 Samuel, te incomoda? Porque me incomoda. Mas será que por nos incomodar deixa de ser palavra de Deus? Ou a gente chega e começa a interpretar, não é bem assim, isso é um sentido figurado, é para destruir, porque é muito cruel, mas também a gente usar conceitos modernos de guerra é anacronismo. Aliás, os conceitos modernos de guerras só são mais humanizados por causa do Novo Testamento, da Nova Aliança em Jesus Cristo. Mas isso tudo não anula toda a palavra do Antigo Testamento e numa época onde a guerra era sim considerada destruição total. O último exemplo que eu queria usar é Mateus 19:24. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao longo da história da interpretação, é muito irônico como esse texto tentaram deturpar. Começaram a comparar camelo com corda ou buraco de uma agulha com uma pequena porta na muralha, e tudo isso não tem base histórica nenhuma, muito pelo contrário. Tem um texto antes da época de Jesus que mostrava mais ou menos a mesma analogia entre um elefante passar no buraco de uma agulha do que alguém fazer alguma coisa. Então o texto tem que ser levado literalmente. E se a gente leva literalmente, a gente vai falar, é impossível. Exatamente, é impossível. Foi isso que os discípulos falaram e Jesus falou que é impossível aos homens, é possível a Deus. Uma outra deturpação desse texto, a gente começa a falar, é o amor ao dinheiro e não ser rico. Não é isso que o texto fala. Não estou dizendo que nenhum rico vai entrar no reino do céu, porque Deus é especialista em fazer o impossível virar possível. E logo depois desse texto, dessa perícope, a gente tem a história de Zaqueu, que é uma história de alguém muito rico que se converteu e o próprio Jesus falou que se converteu. A questão desse primeiro princípio é basilar. Nós sempre vamos tomar o caminho da interpretação literal, a não ser que o texto sugira algo diferente. Princípio número 11. Interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Se nós estamos buscando o sentido do autor, o sentido realmente que ele quis falar, a gente tem que buscar as frases, os conceitos, as palavras na época que o texto foi escrito. Por exemplo, Mateus 25 vai contar a parábola das 10 virgens. E nessa parábola começa assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Para você entender o que Jesus estava querendo dizer que era semelhante ao reino dos céus, você precisa entender como era o casamento na época, o que quer dizer 10 virgens e o que elas têm a ver com o noivo, sendo que elas não são as noivas. Então é uma confusão tremenda aqui. E principalmente, o que quer dizer uma candeia, uma lamparina? Então, se não entendemos o que as palavras querem dizer na época do autor, nunca vamos entender no aqui e agora o que Jesus quis dizer nessa parábola. Nos vídeos que eu sempre coloco adicionais a essa aula principal, eu vou dar uma tarefinha para você pesquisar no seu dicionário bíblico, no seu comentário, o que quer dizer candeia e como ela funcionava na época do primeiro século. Um outro exemplo é João 2, 19 a 21. Esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Quando Jesus fala nessa passagem que em 3 dias ele vai reconstruir o templo, para nós já fica meio claro que ele está falando dele mesmo, que o novo templo é o corpo de Jesus. Mas você tem que ter um pouquinho mais de curiosidade para se perguntar como é que os discípulos sabiam tão facilmente quanto tempo o templo foi construído, por que o templo estava continuamente sendo construído na época de Jesus, que templo é esse? É o mesmo de Salomão? É outro templo? As pessoas na época de Jesus gostavam do templo?
quem construiu esse templo, o que eles fizeram para construir esse templo, se foi um conchavo já com Roma ou se foi antes de Roma, tudo isso é importante. Também fica como tarefinha você pesquisar sobre o templo na época bíblica. Vou colocar um vídeo extra num bate-papo que eu tive com o teólogo Vitor Fontana sobre o período interbíblico e o que a construção do segundo templo tem muito a ver com a nossa interpretação hoje do Novo Testamento. Mas vale a pena você pesquisar um pouco e começar a se exercitar nessa tarefa da hermenêutica antes de você já ir gabaritar ali naquele vídeo. Encontrar o sentido das palavras na época do autor não é tão simples. Você sempre vai precisar de algumas ferramentas, ou um dicionário bíblico, ou um comentário bíblico, ou conhecer um pouco mais das línguas originais. Mas a boa notícia é que hoje tem várias ferramentas à nossa disposição e qualquer um pode chegar no sentido do texto com um pouquinho de pesquisa. Quando você estudar uma palavra em particular, deverá determinar 4 coisas. 1. O uso que dela faz o escritor. Por exemplo, em Romanos, e é uma exposição que eu estou fazendo no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu também estou fazendo vários estudos em Romanos. O que Paulo tem em mente quando ele fala sobre velho homem, velha natureza, velha vida? O que na mente de Paulo está passando quando ele usa essas expressões? Isso vai ficar claro quando você lê a carta de Romanos de uma vez e entende a teologia toda que Paulo está expondo ali. 2. Sua relação com seu contexto imediato. Quase sempre, o contexto imediato do texto, o que você vai ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, vai trazer o sentido para aquela palavra ali. Por exemplo, em Atos 16, depois que Paulo e Silas tiveram o terremoto, falaram e convenceram todos que estavam presos a ficar lá dentro, o carcereiro entrou e pergunta: o que eu faço para ser salvo? O que essa palavra salvo tem a ver ali naquele contexto com o apóstolo Paulo e a sua resposta? O significado ali, o contexto vai trazer melhor para a nossa compreensão. 3. Seu uso corrente na época em que foi escrita. Esse aqui precisa um pouquinho mais de técnica e um pouquinho mais de estudo. Mas se você tiver uma boa tradução na tua mão, com comentários, você vai começar a pegar um pouco o que quer dizer cada palavra. Geralmente vem alguma nota de rodapé. Fique atento a esses detalhes que eles vão trazer uma nova dimensão à sua leitura. Também você vai precisar de um comentário e um dicionário bíblico. 4. Seu sentido etimológico. Eu acho que o sentido etimológico é o último estágio mais profundo de uma pesquisa. Então, realmente, para você chegar a falar sobre sentido etimológico, por que aquela palavra tinha aquele sentido naquele contexto e como se desenvolveu aquele sentido, você vai conseguir depois de um bom tempo, quem sabe anos de estudo da palavra. Mas tem que estar ali na tua mira para você chegar lá. Não é impossível, mas vai requerer de você muito mais labuta, estudo e ferramentas adequadas. 12º princípio. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Esse princípio também é basilar para o bom senso de interpretação. Cada palavra só vai fazer o sentido em relação à sua sentença, à sua frase, ao seu contexto que está inserido. Então, não só como o princípio anterior, nós devemos entender o que aquela palavra significava para aquele autor naquele período, mas também o que significa no contexto literário em que ela foi inserida. Vou dar 3 exemplos que a palavra fé pode mudar um pouco dependendo aonde está inserido. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Gálatas 1:23. Neste contexto, Paulo está usando fé equivalente à doutrina do evangelho. Então, quem queria destruir a doutrina do evangelho, agora está defendendo a doutrina do evangelho. É um pouco diferente do que geralmente a gente pensa de fé. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14:23. Aqui, fé quer dizer a convicção que temos
que estamos fazendo o que Deus quer que façamos. Então, se a gente come sem fé ou se a gente come na dúvida se isso provém de Deus ou não, está em pecado. Então, tudo que não vem da fé é pecado. O que é isso que não vem da fé? Se você distraiu e está fazendo alguma coisa sem fé, é pecado? Não, não é isso, não. É tudo que provém da incerteza que Deus aceita é pecado. Então, na dúvida, não faça. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. 1 Timóteo 5,12. Fé aqui, Paulo está querendo dizer como penhor, promessa feita ao Senhor. Então essas pessoas aqui aniquilaram uma promessa, um propósito que tinham feito com o Senhor e por isso essas pessoas já estão condenadas. Pode ver que os 3 exemplos são do mesmo autor, mas ele está usando fé em diferente sentido nesses 3 exemplos e a gente só entende esse sentido que o autor está usando no contexto literário. Você tem que ler um pouco antes e um pouco depois e entender o que Paulo está usando como fé. Uma outra tarefinha que seria bom para você praticar esse exercício de entender a palavra no contexto literário é a palavra sangue em Efésios 1 e 7 e Hebreus 9, 6 e 7. Vou colocar isso na tarefinha no outro vídeo. 13º princípio. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Cada autor tem uma lógica sendo desenvolvida quando ele escreve algum livro, alguma carta ou evangelho. Ao ler o material todo, vai te ajudar a interpretar o micro, aquela pequena partícula. Olha que interessante. Uma perícope ajuda você a entender o todo e quando você lê o todo ajuda a entender uma pequena perícope. Eis algumas perguntas que podemos ter em mente quando vamos entender uma lógica de um autor na sua obra toda. Como a passagem se relaciona com o material circunvizinho? Como essa passagem se relaciona com o restante do livro? Como essa passagem se relaciona com a Bíblia como um todo? Como essa passagem se relaciona com a cultura e com o pano de fundo que foi escrito? Se você tiver em mente essas perguntas, vai te ajudar muito na interpretação bíblica, principalmente nas mais difíceis. Se você for lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6 em diante, você vai encontrar um trecho difícil de interpretar, a não ser pelo contexto e pela lógica da carta toda, até mesmo da Bíblia. Qualquer um que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. 1 João 3,6. O que a gente pode concluir? Que o crente não peca? Ou se pecou, não é crente, não é convertido, não é salvo? Se a gente levar ao pé da letra o que está escrito nesses poucos versículos, a gente vai chegar à lógica que o crente pode chegar a um ponto, estágio de santidade que não peca, que aliás foi uma interpretação de muitos ao longo da igreja. Só que isso é uma grande heresia, algo tão impossível que no céu só vai ter Jesus. Esse texto, quando a gente coloca em paralelo ao todo o pensamento joanino, a gente percebe que ele não estava querendo dizer que não peca, que a melhor tradução da ideia é que o crente não vive em pecado. Mas isso já é uma interpretação, porque a tradução literal é o crente não peca. Então, sempre vamos ter esse conflito e só vamos entender a Bíblia quando a gente interpretar a passagem em harmonia com as outras passagens e com a lógica do autor. Antes da gente ir para o outro princípio, uma coisa que você vai reparar aqui nos princípios gramaticais é que os primeiros princípios nos dizem para levar tudo literalmente, para fugir de várias heresias ao longo da história da igreja. Mas os outros princípios são tudo como ter a exceção à regra. Quais são os princípios para levar um texto de forma figurada? Vamos entrar neles. Quando um objeto é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Este princípio é muito óbvio e os outros também vão ser, mas são importantes para a gente entender como interpretar de forma figurada o texto bíblico quando ele exige. João é um autor que gostava de relatar muitas figuras de linguagem da boca de Jesus.
Em João 6,35, Jesus se compara a um pão, e é lógico que é um sentido figurado. Em João 8,12, Jesus se compara à luz do mundo, e é lógico que é outro sentido figurado. E também em João 10,7, Jesus se compara com a porta das ovelhas, uma porta do aprisco. Ele é a porta. Aí você fala, mas é óbvio que é sentido figurado, mas quando você leva para um sentido figurado, te dá um exercício muito maior de entender o que aquele objeto significava naquela época e para aquele autor e para aquele primeiro público. Porque se você entender o que é uma porta de aprisco, é diferente de uma porta da tua casa aí. A luz numa época que não tinha energia é diferente de uma luz igual hoje que a gente tem na cidade. E o pão sem fermento é muito diferente do pãozinho que você compra hoje na padaria. Então, o que parece meio óbvio que é sentido figurado, nos dá um exercício maior de entender por que essa figura e qual é a analogia, qual é o fio condutor que está ensinando um princípio divino que Jesus usou ou que a Bíblia usou que a gente precisava saber. O estilo de linguagem no Novo Testamento é apenas um reflexo de todo o Antigo Testamento, que não é a nossa fonte de estudo aqui, mas que tem várias referências. Por exemplo, em Malaquias 6,2, o autor fala com os montes. Ouçam, ó montes, a acusação que o Senhor faz. Então é interessante. No Antigo Testamento ainda é mais difícil a gente pegar o fio condutor da analogia para o que realmente o autor queria dizer. Fica aí mais uma tarefinha para você fazer aí com dicionário bíblico e com comentário sobre João 10,7, quando Jesus se compara a uma porta de aprisco. 15º princípio. Quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada figurada. Às vezes, alguns exemplos são muito claros. Por exemplo, na carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo chama os religiosos de cães. Cuidado com os cães. Ali, ele está querendo ofender mesmo. Cuidado com esses caras que procuram carniça. Vamos lembrar que na época de Jesus, os cães não eram domesticados. Então, geralmente eram chamados de carniceiros, quando eles chamavam alguém de cães. Ou quando Jesus chamou o rei de raposa, em Lucas 13:32. É óbvio que ali é uma característica negativa que Jesus está se referindo a um líder político. Também fica óbvio em João 1:36, quando fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista falar isso, é óbvio que é uma referência ao Antigo Testamento, ao Cordeiro Pascal. Cabe parar um pouco aqui. Você já pensou que cada animal tem um peso em cada cultura diferente? Você se ofenderia se eu chamasse você de touro, ou de vaca, de cão, de cachorro, de Doberman? Uma espécie de um cachorro iria te ofender ou iria te elogiar? De canário, de abutre. Então, imagine só, se para cada cultura que a gente vive, um animal tem um peso negativo ou positivo, imagina na época bíblica. Então é um exercício difícil de se fazer quando a Bíblia usa analogias de animais para se referir a pessoas. Às vezes os animais podem significar coisas boas e o mesmo animal pode significar uma coisa ruim. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. São 2 textos do Novo Testamento, aonde o leão em um texto está se referindo ao diabo e leão no outro texto está se referindo a Jesus. Então você tem que fazer um trabalho de pesquisa para entender quais são as características de um leão, principalmente do primeiro século, porque hoje é muito fácil saber as características de um leão depois que tem um zoológico ou a National Geographic, sei lá qual que é o canal de TV que você assiste,
E aí tem toda a pesquisa sobre leões e tudo mais. Às vezes eu ouço algumas pregações sobre águia, né? Porque o Antigo Testamento fala que vamos ser como águia. E aí são tantas características, eu fico pensando, o autor que escreveu isso não sabia dessas características. Nenhuma. É algo muito mais moderno de pesquisa, mas alguma característica do animal eles tinham sim. E é essa característica que nós devemos buscar, não as características modernas de pesquisadores avançados. Muitas vezes, principalmente para se referir a Deus, a Bíblia vai buscar sentido figurado. Quando vai falar da mão de Deus, da face de Deus, do trono dos céus, tudo são sentidos figurados, não adianta você levar no sentido literal. No sentido literal. Geralmente, a onipotência de Deus é falado sobre o braço direito ou o braço forte. A palavra no hebraico para força é chifre. Então, o salmista às vezes vai falar que o chifre de Deus é poderoso. E aí você pensa, não, só o diabo pode ter chifre. Não, ali o princípio quer dizer que um animal que tem um chifre grande é um animal que você deve temer. Por isso que a Bíblia vai descrever os dragões do Apocalipse com vários chifres. Ali eles não estão querendo dizer que tem chifre literalmente, ali estão dizendo o perigo daqueles animais, assim como Deus também pode ser muito perigoso. Quando a Bíblia quer dizer sobre honra, preeminência, excelência, vai falar sobre sentar ao lado direito de Deus. Então você vai ver os discípulos perguntando se eles podem sentar ao lado direito ou esquerdo, sentar do lado de uma autoridade. Isso também é um sentido figurado. O juízo de Deus várias vezes é narrado na Bíblia como fogo, mas fogo também quer dizer purificação. E as glórias que a gente vai encontrar no céu, às vezes é narrado como ouro, prata, joias. Então todas essas palavras são figuradas. Isso não quer dizer trabalho fácil, muito pelo contrário. Toda vez que você encontra uma linguagem figurada, o trabalho é dobrado para a gente entender o que realmente o autor quer dizer. A nossa tendência é já achar, já sei o que quer dizer, porque a gente sabe hoje, mas não necessariamente o mesmo significado que nós temos hoje para um objeto ou para um animal é o do autor bíblico. 16º princípio. Somente as partes principais e figuras de uma parábola representam certas realidades. Eu não sei se eu já disse isso para vocês, mas as parábolas, ela geralmente é escolhida por pessoas seminaristas, pessoas novas que estão chegando na teologia e mais evitadas por pessoas que estão há anos e anos estudando a Bíblia. Então, as parábolas geralmente parecem coisa muito fácil, muito bonita, né? Nossa, é algo, porque é algo figurado, algo do dia a dia que Jesus está passando, mas quando você vai mergulhar no gênero parábolas, entender um pouquinho mais sobre elas, elas são bem complicadas, comparadas com a linguagem apocalíptica, de tão difíceis que são. Com isso, os teólogos e biblistas criaram uma regra gramatical especialmente para as parábolas. E para entendermos melhor essa regra, eu vou contar a história por que ela surgiu. Lá para o século 3, século 4 depois de Cristo, os teólogos, pessoas muito sérias, pessoas que conheciam muito bem o grego, conheciam de cor a Bíblia, começaram a brigar como deveria ser a interpretação bíblica. Os teólogos que vieram de uma escola chamada Escola de Antioquia falavam que a interpretação deveria ser literal, que é o que eu ensino hoje. Mas os teólogos que vieram de uma outra escola, de Alexandria, que também tinha uma igreja cristã forte, falava que a interpretação mais profunda era a interpretação alegórica, figurada. E naquele tempo, quem ganhou essa batalha foi a escola de Alexandria. A maioria dos teólogos estavam interpretando o texto de forma figurada. Um desses teólogos se chamava Orígenes, homem presbítero, teólogo muito capaz, que conhecia muito as escrituras no original e de cor. Só que ele, por seguir essa linha, ele não se preocupava com a intenção do autor original, porque ele queria descobrir os segredos do texto
que estava se referindo a Jesus Cristo. O que ele acreditava é que a Bíblia toda, desde o Antigo Testamento até depois dos Evangelhos, sempre tinha algo escondido para falar de Jesus. Uma interpretação que ficou famosa de Orígenes é do bom samaritano. Então vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, aplicando esse princípio que apenas as partes principais têm algum sentido para a gente entender hoje. A primeira tarefa quando você encontra uma parábola de Jesus é se perguntar o que causou essa história. Geralmente, o autor do evangelho vai colocar no texto o que causou aquela parábola. Então, o que gerou Jesus contar uma, duas ou três. Lucas 15 vai falar que Jesus foi criticado por comer com pecadores. E aí Jesus conta 3 parábolas em sequência que estão totalmente ligadas: a ovelha perdida das 99, a dracma perdida das 9 ou das 10 e uma foi perdida, e o filho perdido dos 2 filhos que tinham na casa do pai. Voltando para Lucas 10, do versículo 30 ao versículo 35, o bom samaritano, você pode até abrir a sua Bíblia aí. A nossa primeira tarefa é perguntar o que causou Jesus contar essa história. E no versículo 29 é muito claro que foi a pergunta de um dos religiosos, do mestre da lei, perguntando: quem é o meu próximo? Então toda a história de Jesus sobre bom samaritano está para responder quem é o meu próximo. Porque Jesus falou, se você quiser herdar a vida eterna, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo. Então quem é meu próximo? Então eu vou contar quem é o seu próximo. E a segunda tarefa é a gente pegar a parábola e mostrar quais são as partes principais. Essa parábola é muito simples, ela é dividida em 3 partes principais. A pessoa que foi ferida, né? Então aquele é o próximo. Quem deveria acudi-lo, que era o sacerdote ou levita, o religioso, o bom religioso, o que sabia o que tinha que fazer. E a terceira parte é a ajuda vem do improvável, de alguém que não tinha uma teologia boa. Vem de alguém que entendeu que era o próximo, mas não fazia parte do sistema religioso, dos caras que estavam perguntando. Do contexto que gerou a pergunta e dessas 3 partes principais da parábola, você pode tirar o sentido da parábola. O que você não pode fazer é ficar pegando detalhe e fazer analogias com o contexto da Bíblia toda, sem que a parábola tenha dito isso. Foi isso que Orígenes fez e ficou tão conhecido como a interpretação da parábola do bom samaritano. Orígenes colocou o seguinte, que o homem que descia de Jerusalém para Jericó simbolizava Adão, sendo Jerusalém o paraíso e Jericó o mundo. Os salteadores representavam a força maligna, o sacerdote representava a lei e os levitas representavam os profetas. O bom samaritano era uma alegoria de Jesus. O óleo que foi derramado sobre as feridas representava o Espírito Santo. Tem até outras referências no Antigo Testamento sobre o óleo para ungir. E o vinho representava o sangue de Jesus. O jumentinho representava a igreja que vai conduzir o pecador até um lugar seguro. O dinheiro que o homem deixou como penhor representava as promessas e a palavra de Deus. E a volta daquele senhor representava a segunda volta de Cristo. Posso ouvir um amém ou não posso? É muito interessante, porque se você não tem princípios para interpretar a palavra de Deus, você vai tirar dela o que você quiser e aonde a sua imaginação permitir. Mesmo um homem de Deus, um cara sério, um conhecedor das escrituras como Orígenes, por causa da escola que ele veio, ele inferiu coisas no texto que nunca estiveram lá. Às vezes nós vamos ter parábolas igual a do semeador, que tem logo em seguida uma interpretação, e ali vai ficar mais fácil. Uma coisa que eu aprendi às parábolas de Jesus é que se ela está falando de um assunto, ela não está se referindo a esse assunto. Então, se ela está falando de semeador, ela não está falando sobre agricultura, ela está falando sobre solo. Aliás, o semeador é o menos importante nessa parábola, porque Jesus mostra que a interpretação vem do solo, dos tipos de solo. Se a parábola está falando de ovelha, provavelmente não está se referindo ao animal, e sim a um tipo de pessoa.
Se a parábola está falando de Lázaro e rico que foram para o inferno, provavelmente a parábola não está querendo dizer nada sobre a vida após a morte, e sim sobre a vida presente. Nunca a lição da parábola está no objeto descrito, mas sim no princípio que ele vai trazer. Retomando aqui que é muito importante, quando você for ler uma parábola, pergunte o que gerou aquela parábola e tente ser o mais simples possível, porque geralmente uma parábola tem uma lição só e aquela que nós devemos seguir. 17º princípio e último. Interprete as palavras dos profetas no sentido comum, literal e histórico, a não ser que o contexto ou a maneira com que se cumpriram indique claramente que tem sentido simbólico. O cumprimento delas pode ser por etapas, cada cumprimento sendo uma garantia daquilo que há de seguir-se. Criar regras para as profecias da Bíblia é a coisa mais difícil do mundo, porque cada profeta tem suas características. No Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver Oséias casando com uma prostituta. Você vai ter os profetas maiores e menores, alguns pré-exílicos, alguns profetizaram no exílio e outros pós-exílio. Alguns vão falar da boca de Deus claramente, outros vão falar com linguagem apocalíptica. Por isso, não é simples interpretar as profecias bíblicas, mas esse princípio vai nos ajudar. Sempre a gente vai priorizar que o autor da profecia tinha plena consciência do que estava profetizando. As profecias bíblicas representavam mais o presente delas do que o futuro, incluindo Apocalipse. Apocalipse, se eu tivesse que inventar uma porcentagem, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar, mas eu não achei. 80% das profecias bíblicas representavam uma análise do contexto atual que ela estava sendo dada e 20% representava uma consequência que Deus ia dar se aquele povo não se arrependesse ou se aquilo continuasse daquele jeito. Então, a profecia representava muito mais o tempo que estava sendo dado, o contexto que estava sendo dado, do que algo no futuro. Uma coisa eu tenho certeza, o profeta bíblico não fez uma profecia para nós apenas aqui no presente, em 2020. Esse tipo de leitor que o ego é tão grande que acha que o nosso período hoje é mais importante do que 2000 anos de história e mais importante do que o primeiro leitor. Então ele acha que o autor bíblico vai escrever uma coisa que ninguém entendeu em 2000 anos de igreja e só agora, em 2020, era a profecia que foi dada lá, ou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Tipo, alguém lá na Bíblia enxergou o coronavírus 2020 e previu lá na época bíblica. Tem que ter um ego muito grande para achar que Deus inspirou um autor bíblico para escrever algo que ao longo da igreja não ia se entender só para o nosso período atual. Esse princípio vai dizer o seguinte, que nós devemos interpretar a profecia literalmente. E na grande parte das vezes é isso que é feito e essa é a interpretação correta. Como toda regra tem suas exceções, vou dar alguns exemplos sobre as exceções. Às vezes, a profecia não é literalmente quando o texto mostra que não é literal, então assim, a gente vai vendo toda a linguagem apocalipse, você não adianta levar literalmente aquela linguagem. E é tão interessante que a gente entende isso, mas a gente vai lá, por exemplo, em Apocalipse o pessoal gosta de interpretar 1000 anos como exato, ou o número de anciões também como exato, mas daí o dragão é óbvio que não vai interpretar como exato. Não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Mas às vezes o contexto vai falar que não é literal, ou quando o Novo Testamento faz uma segunda interpretação em cima do Antigo Testamento, e sendo que no Antigo Testamento era literal, mas o Novo Testamento trouxe como um outro tipo de interpretação. E só o autor do Novo Testamento pode tirar a literalidade de um texto do Antigo Testamento. Vou dar 2 exemplos para facilitar o que eu estou dizendo. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se convertem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quando o primeiro público recebeu esse texto de Malaquias,
ficou dividido. Alguns sabiam, pelo contexto de toda a teologia bíblica, que Elias não viria de novo, mas alguns, na época de Jesus, estavam esperando o próprio Elias. Mas a grande referência, geralmente, quando tinha esse tipo de profecia, era alguém da escola de Elias, ou alguém com espírito de Elias. Você lembra quando Jesus perguntou quem o povo dizia que ele é? Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que era outro profeta, e assim eles estavam comparando qual era a escola que Jesus representava, né, como um profeta. E aí Pedro vai falar que Jesus é muito mais que o profeta, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas nesse texto, quem mostrou que era figurado foi o próprio Jesus no Novo Testamento, em Mateus 11, versículo 13 e 14. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Neste caso, Malaquias teve uma visão e profetizou o João Batista do Novo Testamento, e isso foi comprovado no Novo Testamento. Mas tem um outro exemplo, que é um texto que tinha um significado literal no Antigo Testamento, e alguém do Novo Testamento puxou como um segundo sentido em referência a Jesus. Como eu já disse, apenas os profetas ou os escritores do Novo Testamento podem isso porque eles foram inspirados por Deus. É questão de fé, ok? Em Oséias 11, versículo 1 diz assim: quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. No Novo Testamento, quando o evangelista Mateus estava descrevendo sobre Jesus, a fuga dele de Herodes até o Egito e depois a volta dele em Mateus 2,15, ele vai citar esse texto como do Egito tirei meu filho, mas nesse caso é literalmente o meu filho, que era Jesus Cristo. Vamos lembrar que Mateus está fazendo um paralelo claro entre Jesus e Israel. Ele mostra que Jesus é o novo Israel. Não foi para Jesus a primeira vez que a Bíblia falou que Deus tinha um filho. A primeira vez que a Bíblia falou que Deus tinha um filho foi para Israel. Aliás, foi para Moisés lá no deserto dizendo: tira o meu filho do Egito. E ali ele revelou que na verdade era uma batalha de deuses, né, que era o Deus Jeová e o Deus do Egito, que era o faraó, e os filhos, o filho de Deus que estava sendo escravizado, que era o seu povo, e o filho primogênito. Então era uma batalha de deuses e de filhos de Deus, né, que era Israel. Então Mateus vai dizer que Jesus é um novo Israel. Essa é uma grande referência. Por que ele usa um texto que era literal e coloca de forma figurada? Não foi aleatoriamente, foi porque Mateus está querendo trazer uma simbologia a mais para Jesus, até o Sermão do Monte, em Mateus 5, aonde ele faz a referência de Jesus sentar no monte com Moisés recebendo a lei. Então a nova lei, a nova interpretação é Jesus. E por último, eu queria que você entendesse um conceito chamado perspectiva profética. O que isso quer dizer? Os profetas do Antigo Testamento tinham uma visão teleológica, uma visão de uma tela, né? Algo assim que ele estava olhando, e ele não conseguia distinguir no Antigo Testamento as duas vindas de Cristo. Então, na maioria das vezes que os profetas do Antigo Testamento iam falar do Messias, ele sempre falava sobre salvação e sobre juízo, como se fosse um advento só. Só no Novo Testamento, na revelação progressiva que Deus fez na Bíblia toda, é que os escritores bíblicos tiveram a consciência de que o fenômeno salvação iria vir no advento de Jesus e o fenômeno de juízo iria no segundo advento de Jesus. Joel 2, 28 a 32 diz o seguinte: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se derramará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar.
Esse texto, lá no Pentecoste, Pedro usou parte dele, só que usou só a primeira parte, como se estivesse cortando no meio, porque ali Pedro tinha entendido que o derramar do Espírito Santo, a salvação e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, ali estava se cumprindo em partes a profecia de Joel. Aí talvez você se pergunte, mas cadê o sangue? Cadê a fumaça? Cadê o terror aí da profecia? Isso também acontecerá, mas uma segunda parte no segundo advento de Jesus. Provavelmente foi essa dúvida que João Batista teve na prisão. Às vezes a gente coloca que João Batista teve uma fraqueza na fé se Jesus era o Messias, mas João Batista estava vendo a salvação, foi ele que tinha declarado que era o Cordeiro de Deus, mas ele não estava vendo juízo contra as pessoas que não viviam em santidade, com as pessoas que não acreditavam em Deus. Aliás, ele estava sofrendo um castigo, ele estava preso e iria ser decapitado. Então ele pergunta para Jesus, manda os seus discípulos irem lá, perguntar se era ele mesmo que haveria de vir ou se ele deveria esperar umas novas pessoas. E Jesus responde com outra profecia, manda avisar João Batista que os cegos vêm, os coxos andam e é pregado o evangelho aos pobres. Olha que interessante. O que Jesus está dizendo é, não, sou eu Messias, só que estava sendo revelado para João Batista e para todos do Novo Testamento que as profecias messiânicas do Antigo Testamento iriam acontecer em duas etapas. Primeiro a salvação e depois o juízo final. O nome disso é perspectiva profética. Os profetas do Antigo Testamento tinham uma visão unificada do advento de Cristo e isso aconteceu em duas etapas. Bom, gente, esses são os 8 princípios gramaticais. Talvez você possa estar pensando, Marcos, eles são muito básicos, mas eles vão te ajudar a interpretar a Bíblia. Volte a estudar, tem algumas tarefas e assim cada vez mais você vai levando a Bíblia mais a sério, entendendo melhor como se lê a palavra de Deus. Esses princípios servem para orientar você na interpretação e não para te atrapalhar. Então, releia, assista esse vídeo outra vez e a gente se vê na próxima aula. Deus te abençoe.